Olá, tudo bom? Nessa live de hoje eu vou estar trazendo de forma breve, enxuta e prática as associações do campo emocional no corpo astral, mental e como mudar esses padrões no seu campo. Vem comigo para essa live express que você vai ter muita tomada de consciência. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico e autopercepção. Sou terapeuta especializado em apometria e o meu objetivo é te ajudar a você se transformar de maneira breve, prática, dentro dos próximos 90 dias, tá bom? Então vem comigo e você vai ter muita tomada de consciência. Bora junto? Convida seu amigo e sua amiga e bora junto. Muito bem, seja muito bem-vinda, você que é terapeuta, você que não é terapeuta, vem comigo para essa live express. Você que não me conhece, sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico e hoje eu estou aqui para poder te trazer entendimento, consciência na sua caminhada de vida espiritual, emocional. Você sabia que as emoções, elas são muitas vezes o nosso maior gargalo dentro do nosso processo de manutenção espiritual? Pois é. Vamos entender sobre isso, tá? As emoções, elas muitas vezes, elas nos ativam processos inconscientes. E esses processos inconscientes, eles geram um processo de auto-obsessão. Então, essa auto-obsessão faz com que a nossa vibração ela caia, certo? E isso fica alojado em uma interface mais sutil. Aqui está o físico, aqui está o energético e aqui está o corpo astral. Esse corpo astral é o grande ponto, é o grande tendão de Aquiles nosso, certo? É o grande ponto de densificação nosso. E aí, esse tendão de Aquiles, que é o corpo astral, ele acaba gerando um processo de auto-obsessão. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Sou Daniel Râmido e nessa live de hoje eu quero te trazer de forma breve, prática, a tomada de consciência para você se transformar dentro dos próximos 90 dias, tá bom? Então, vem comigo para essa live express e se você ainda não me segue, já te convido você já me seguir e já ativar as notificações para você trilhar um despertar de autoconhecimento, de autopercepção consciencial, tá? Continuando aqui o assunto. Esse corpo astral, ele tem todas as associações com as emoções. Emoções ligadas ao mental inferior, emoções ligadas a padrões de medo, insegurança, culpa, dúvida, emoções ligadas a qualquer tipo de processo do nosso dia a dia. Esse campo emocional ele acaba ativando e isso vai gerando um processo de auto-obsessão inconsciente. Então vamos dar exemplo prático, tá? Vamos pegar aqui 3 exemplos de dramas de controle. Esses exemplos acontecem a todo momento e a toda hora. Eu quero trazer essa tomada de consciência aqui com você. Dentro dos pilares de drama de controle, estou falando de padrões da personalidade, padrões disfuncionais, tá certo? Existe o padrão do salvador. Esse padrão do salvador, ele muitas vezes ele quer ajudar o outro. Ele tem uma boa intenção. Ele tem a intenção de ajudar. Só que muitas vezes ele acaba desequilibrando a relação dar e receber dele, ele acaba entrando no sacrifício. É muito frequente o salvador entrar no desequilíbrio da relação dar e receber.
E aí, esse padrão do Salvador, esse arquétipo de personalidade, ele entra num processo de abuso passivo. Ele ajuda, 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 e na busca de ser reconhecido, ele acaba entrando no desequilíbrio. Isso acaba abrindo conteúdos de submissão, servilismo e padrões abusivos de atrair pessoas que venham abusar dele ou dela, psicológica ou emocionalmente. Está fazendo sentido para você? Segura aí, tá? Esse é um padrão. O outro padrão é o padrão controlador. Esse padrão controlador, como o próprio nome diz, ele é um padrão que normalmente tem uma tendência a querer controlar todos os métodos e todas as etapas de todos os processos da vida. Existe uma parte boa desse arquétipo, que é a liderança, a capacidade de organização e de planejamento. Isso é show de bola. Mas também existe um bichinho do perfeccionismo ali. Sabe aquele bichinho nocivo que fica querendo tudo fazer perfeito, do perfeccionismo? Esse bichinho, ele acaba gerando um processo de controle demasiado do tempo do outro e das rotinas dos outros, de si e dos outros. E essa pessoa, ela acaba se tornando uma pessoa possessiva e controladora em relação a todas as pessoas que ela ama. Só que isso tudo é muito inconsciente. E aí, esse perfil de personalidade, ele acaba gerando uma tendência de ser uma pessoa abusiva, de não respeitar o tempo do outro, de não respeitar o espaço do outro, e acaba se tornando invasivo em relação ao outro. Isso acaba sendo processos de autoobsessão, ok? E existe um outro arquétipo de personalidade que se conecta com esses dois primeiros que eu acabei de falar, que é o arquétipo do drama, da pessoa que se vitimiza. Então, essa pessoa, ela forma um terceiro ponto de um triângulo, onde nesse triângulo ele se conecta tanto com a pessoa do arquétipo salvador, quanto a pessoa controladora, e ela se faz de vítima. Ela se faz de pobre coitada. Exatamente para quê? Para que alguém venha me salvar. Ou salvador ou controlador. E aí essa pessoa, ela acaba atraindo pessoas abusivas para ela, porque ela não assume a sua responsabilidade. E ela sempre vai jogar essa responsabilidade dela para terceiros. Ela vai sofrer, ela vai sofrer, ela vai sofrer um processo eterno, contínuo, e ela acaba minando todas as relações interpessoais dela, pois ela mesma gera um processo de autossabotagem. E inconscientemente, tudo isso que eu estou falando é muito inconsciente, ela acaba gerando um processo de rejeição das pessoas em relação a ela. Entendeu? Está fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo. Qual desses três papéis são arquétipos, tá? Esse padrão da vitimização é um padrão onde existe boas intenções de ser criativo, de ser uma pessoa que traga uma sensibilidade, que traga um cenário de inovação. Existe essa parte boa, mas existe também esse processo de não assumir a sua autorresponsabilidade e acabar transferindo o seu processo para outras pessoas, certo? E isso acaba gerando um cenário disfuncional, ok? Comenta aqui embaixo qual desses três, depois da live, fez mais sentido para você, em você, não em relação aos parentes. E aí é importante você entender o seguinte, existem esses arquétipos dentro do processo do eu, existem esses arquétipos em relação ao outro, quem quer que seja esse outro, e existe esse movimento se manifestando com cada personagem e cada papel que eu me conecto. Então, vamos trazer um exemplo, tá? Para você entender. Vamos imaginar que o João, ele é casado com a Maria. Então, o João, ele tem o papel de companheiro, de marido da Maria, e a Maria tem o papel de companheira, de esposa do João. Ok? Isso são papéis. Só que o João, ele é pai do Tiago. Então, aqui, o João, além dele ser companheiro, esposo da Maria, ele acaba sendo também pai do Tiago e a Maria acaba sendo mãe do Tiago. São outros papéis. Outros.
E as pessoas, elas acabam misturando isso tudo e fica uma grande salada mista. Então, o João, pai, ele pode ter um papel com o filho, que pode ser de salvador, por exemplo. E a Maria pode ter um papel de vítima em relação ao Tiago, como mãe. O João, ele pode ter um papel de controlador em relação a Maria, e a Maria pode ter um papel que pode ser de vítima ou pode ser de salvada em relação ao João, dentro dessa relação de parceiros. E aí são papéis diferentes por conta dessas conexões diferentes. Entendendo isso que eu acabei de falar, pode acontecer também do João, do mesmo João, ele ter uma sociedade com a Maria. Eles terem um negócio próprio e aí ele tem um terceiro papel, que é o papel de sócio da Maria. Entende? E aí já é um terceiro papel que entra em confluência com o papel do companheiro, com o papel do pai dos filhos, a Maria companheira e mãe dos filhos. E esse terceiro papel pode ser que tenha outros respectivos movimentos. Entende? Então, cada caso é um caso. E os papéis entre o João sócio e Maria sócia podem ser iguais ou diferentes do papel do João marido e Maria esposa. Podem ser iguais ou podem ser diferentes. Está dando para entender isso? Então, esses papéis, eles são muito importantes você entender. Porque esses papéis e os sabotadores desses arquétipos de drama de poder, eles acabam gerando esse processo inconsciente que gera esse cenário disfuncional nesse corpo aqui, ó, no corpo astral. E esse corpo astral vai gerar um processo de densificação, de autoobsessão, que vai abrir um quadro obsessor no corpo energético, e esse, por sua vez, vai ativar isso no corpo físico, ativando memórias, ativando gatilhos e uma série de questões. Entendeu? Diante de tudo isso, é importante você trazer esse cenário e compreender que todos nós temos um pouquinho desses três arquétipos de dramas de poder. Ora controlador, ora de salvador, ora de vítima. E é importante você trazer um cenário de tomada de consciência. Se você está entrando agora nessa live, você vai poder assistir depois no final. Eu vou deixar ela aqui no feed, tá certo? E a ideia é você trazer um despertar de consciência. Eu tenho feito vivências e correções coletivas na segunda e na quarta-feira de cada mês, com correções coletivas desses três arquétipos. E eu te convido a você se permitir vivenciar esse cenário. São 4 encontros que acontecem de forma contínua em grupo, com grupos pequenos, de até 10 a 15 pessoas, por apenas R$ 997. Você pode parcelar isso no cartão de crédito, ou você pode fazer esse acerto no Pix com desconto. Tá? E eu faço essa tomada de consciência mais aprofundada coletivamente e faço a correção coletiva dos conteúdos do grupo, que eu meço e trago cirurgia de consciência para que o grupo possa se transformar. Certo? E é isso que eu faço já há mais de 11 anos, com grupos, trabalhando correção coletiva, trabalhando uma tomada de consciência para o seu despertar. Porque na hora que você fecha as portas de autoobsessão, você eleva o seu nível de consciência, você corrige os seus conteúdos da infância, seus conteúdos da ancestralidade, que estão ligados ao DNA, e você limpa um monte de interferências energéticas, mentais e emocionais. E a sua vida destrava de uma maneira muito rápida, certo? Então, são 4 encontros que acontecem de 15 em 15 dias e que acontecem nas quartas-feiras, a cada 15 dias. Se você tiver interesse, conversa comigo no particular e eu vou te explicar melhor de uma maneira muito mais assertiva, se você tiver alguma dúvida, tá bom? E se você gostou do conteúdo, eu te convido a você vir comigo para a aula gratuita, onde eu vou falar sobre esse tema, os 7 corpos sutis, de uma maneira explanada, de uma maneira clara, assertiva, de que você nunca vai ter visto isso antes. Eu vou te explicar de uma maneira muito profunda, dentro de uma aula de 1 hora, e no final eu vou fazer uma meditação para te ajudar a você trazer mais tomadas de consciência nessa meditação. Totalmente gratuita. Na segunda-feira, às 20 horas. Para isso, basta que você entre no grupo de avisos, tá?
Eu te convido a você escrever aqui embaixo na live mesmo. Grupo VIP. Tudo junto. Você escrever aqui na live, Grupo VIP. Eu vou te enviar uma mensagem no seu particular. E com isso você vai ter acesso a esse link do grupo de avisos Daniel Rando. Grupo VIP. Tudo junto aqui embaixo, tá? Ou você pode fazer isso lá no particular, lá no direct message, e eu vou te enviar isso também, tá certo? Ficou alguma dúvida? Está gostando do conteúdo? Já me segue para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse. Eu tenho feito lives rápidas, breves, de tomada de consciência durante 30 minutinhos, nesse horário. E eu te convido a você vir comigo para amanhã. Vamos ter outro conteúdo diferenciado que vai se complementar junto com esse. Eu te vi agora, eu não sei como te perguntar. Grupo VIP. Márcia, boa tarde. Você precisa primeiro me seguir, tá bom? Para que você possa entrar nos comentários. Mas eu vou já anotar aqui o seu nome, tá bom? M. Márcia. Andrade. C. Vou te enviar um exinho por lá, tá bom, Márcia? E aí aí você recebe esse link, tá bom? Combinado? Muito bem. Mais dúvidas, perguntas? Que é isso mesmo, tomada de consciência. É como o próprio nome está dizendo. É uma tomada de percepção de processos que estavam no nível automático, no nível inconsciente. Então, pegando o exemplo que eu acabei de falar do João. O João, ele não percebia que ele acabava tendo um papel controlador em relação ao filho. A Maria não tinha consciência que ela tinha um papel de vitimização em relação ao filho. Isso gerava desdobramentos nesse menino. E aí, sem perceber, quando a pessoa não percebe isso, ela sai do seu papel original e os padrões eles ficam disfuncionais, eles ficam desequilibrados. Quando a gente traz uma tomada de consciência, como isso que eu estou trazendo aqui nessa live, a pessoa ela sai desse padrão de vítima, ou de controlador, de salvador, e ela entra num padrão mais assertivo de autorresponsabilidade. Deu para entender? Eu não entendi a sua pergunta, Márcia. Onde te vejo? Você poderia refazer essa pergunta? Onde te vejo? Eu não entendi a sua pergunta. Se você puder refazer, tá? Eu não consegui entender, me desculpe. Então, tomada de consciência é isso, tá certo? Tomada de consciência é um processo de entender o seu processo, o seu cenário, a sua chave de virada de consciência. Você sai do papel de vítima, por exemplo, e entrar no papel de autorresponsabilidade. Você sai do padrão ou do papel de salvador e entrar no papel de facilitador. Você sai do papel de controlador e entrar no movimento de liderança, de ser um líder, uma líder que ajuda realmente as pessoas a se transformar. Certo? Como consigo te seguir? Bem fácil. Você clica aqui embaixo no meu nome, ou você vai lá na parte de pesquisa, ou você clica aqui embaixo, onde tem Daniel, H-A-M-I-D-O, clica no meu nome. Quando você clicar no meu nome, você vai sair da live durante um curto período de tempo, você vai ver a minha bio e você clica em me seguir. Depois você volta para a live e você me acompanha, continua me acompanhando, certo? Na hora que você me seguir, aí eu recomendo você ir lá nos 3 pontinhos, lá no canto superior do lado direito, e aí você clica em ativar notificações para que você possa continuar recebendo todos os informativos da plataforma de que eu vou estar iniciando lives. Eu tenho feito lives de segunda a sexta-feira, nesse horário de 1h30, até as 2 horas. Tá certo? Tranquilo, Márcio, tranquilo. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Tranquilo demais, tá? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo para você uma excelente tarde. E se você tiver uma vontade de entrar no grupo de avisos, já entra, vai lá na minha bio, já me segue e entra no primeiro link de cima para baixo do grupo. É o grupo de
de informativos, de avisos, de informações, que lá é o canal adequado para você receber os materiais diferenciados, tá bom? Eu te aguardo lá. Um forte abraço e tenha uma excelente tarde. Tchau, tchau.